Hello, tudo bem? Você sabe como se fala imprevisto em inglês? É bem importante aprender essa palavra, né? Porque no trabalho também ocorrem muitos imprevistos, né? Vamos ver então? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ok, então olha só, como é que eu falo imprevisto, imprevistos em inglês? Tome muito cuidado, tá bom? Porque tem muita gente que fala pela metade, aí você vai ver como é importante falar da forma completa. Então, tem uma forma que é unexpected ou unforeseen, então você usa ou esse, e aí você tem que colocar o quê? Por quê? Porque unexpected é inesperado, unforeseen é literalmente imprevisto, algo que não preveu. Mas note que essas palavras aqui, unexpected e unforeseen, eles são adjetivos. Em inglês, adjetivo não fica sozinho. Então você precisa falar unforeseen event, unforeseen problem, unexpected expenses e assim por diante, tá? Então você tem que falar o que foi o imprevisto, um problema imprevisto, uma despesa imprevista, um evento imprevisto, uma situação imprevista e assim por diante. Então você tem que sempre colocar o substantivo, ok? Então event, problem, expenses, difficulty, situation e assim por diante, tá? Então, olha aqui alguns exemplos. Como é que você falaria assim? Tiveram alguns imprevistos que atrasaram a reforma do escritório. Então, fica, olha, um exemplo, uma forma é: There were some unexpected problems that delayed the office renovation. There were some unexpected problems that delayed the office renovation. Ok? Então, tiveram, né, alguns problemas imprevistos, tá? Que atrasaram a reforma do escritório. Uma outra forma de falar isso é o quê? There were some unforeseen events that delayed the office renovation. Então, também aqui, unexpected ou unforeseen, você escolhe um dos dois. E aí, aqui, falei events, ok? Eventos imprevistos. Aqui falei problemas imprevistos, tá bom? Então, lembre que você tem que colocar o quê? Não coloca só assim, there were some unexpected that delayed the office renovation. Fica pela metade, tá bom? E aí, como é que você falaria assim, por exemplo, que tiveram algumas despesas imprevistas no projeto e precisaremos de mais 150 mil para completá-lo, para completar o projeto, né? Como é que fica isso, então, hein? Vou dar alguns segundinhos para você pensar primeiro. É bem parecido com a frase anterior. Pensa aí. Então, olha só como é que é a resposta. Você fala assim: There were some unexpected expenses, tá? Porque foram despesas, né? In the project, and we'll need an additional 150 reais to complete it. Ok? Então, unexpected expenses, despesas imprevistas. Tá? Então, sempre tem que colocar o que foi imprevisto, tá? Se foi uma despesa, se foi um custo, se foi um problema, uma situação, um evento e assim por diante, ok? E aí, olha só outro exemplo aqui. Como você lida com problemas imprevistos, hein? Com imprevistos, né? No português a gente falaria com imprevisto, simplesmente, né? Como é que fica essa frase em inglês? Pensa um pouquinho. Vou tomar uma água aqui. Então, olha só. How do you deal with unforeseen problems? How do you deal with unforeseen problems? Então, como é que você lida com problemas imprevistos, tá? Depois me conta se você acertou essas frases aqui. E tem uma outra forma de falar também numa outra situação. Então, é possível também usar essa construção. Something unexpected, something urgent came up, tá? E esse unexpected e urgent pode ter ou pode não ter. Então, você pode falar something came up, tá? Simplesmente something came up, or something unexpected came up, something urgent came up, tá? Mas você usa isso numa situação mais informal, no dia a dia, quando você não precisa dar muita satisfação, tá bom? Então, por exemplo, você vai falar assim, ó, tive um imprevisto e não poderei participar na reunião. Como é que você fala isso? Você fala,
something unexpected or something urgent came up, or simplesmente something came up and I won't be able to attend the meeting. You guys go ahead without me and I'll catch up later. Então, tive um imprevisto e não poderei participar na reunião. Vocês vão em frente, depois eu me intero, tá? Então, nesse caso, você está falando com os seus colegas, com a sua equipe, às vezes você não precisa ficar dando muita satisfação, né? Falar o que que foi, dar detalhes. Então, você fala simplesmente something came up, or something unexpected came up, something urgent came up, tá? Sem precisar dar muita satisfação, tá? Outro exemplo, você pode falar assim também, something came up and I won't be able to attend the class today. Something came up and I won't be able to attend the class today. Tive um imprevisto e não poderei participar na aula hoje, tá bom? Então, olha só como muda a construção, tá? Se você for pensar o pé da letra, né? Eu tive um imprevisto, você pensaria como, né? Traduzir igualzinho. Então, I had an unforeseen event. Pode falar isso também, mas é mais natural nesse caso, né? Você pode falar simplesmente something came up. Something came up. Tá? E mesmo que você não queira usar essa construção, lembre-se, tá? Outras pessoas podem usar, e aí você tem que saber dessa existência para você entender os outros, tá? E lembra que essa construção, something came up, something unexpected came up, é um pouco mais informal. Então, para falar para os seus colegas que você não vai poder participar numa reunião ou algo do tipo, tá? Mas você, quando for nesse caso, por exemplo, aqui, que você teve despesas imprevistas no projeto, você vai precisar de mais dinheiro. Você não pode simplesmente falar something came up in the project, tá? Tipo, você tem que dar satisfação, né? Então, você tem que falar despesas imprevistas. E além disso, né, aqui você ainda tem que justificar, né? Então, esse aqui é só a primeira frase, né? Você ainda tem que falar, mas o que que foi de despesa imprevista, né? O que que aconteceu? Então, você tem que explicar lá para alguém autorizar 150 mil, né? Porque as pessoas na empresa não liberam assim dinheiro tão facilmente, né? Não é qualquer desculpa que vai colar, né? Então, você tem que dar mais informação, tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, não use o something came up, ok? Use essa construção que está aqui. There were some unexpected expenses, ok? E aí você justifica, depois você explica o que que foram, quais foram essas despesas imprevistas, tá bom? Então, lembra-se de anotar, tá? Todos os exemplos, os significados, as situações onde você usa, que isso é muito importante também, tá? Às vezes, no português é a mesma coisa, mas no inglês a gente usa construções, palavras diferentes. Note também que a construção da frase é um pouco diferente do português e do inglês. Aqui, por exemplo, né, você fala simplesmente something came up, você não precisa falar I had an unforeseen event, nesse caso, tá? Então, existem construções diferentes, tá bom? E anote os exemplos para você entender, né, como é que se usa, onde se posiciona na frase, e crie os seus também. Pense nos imprevistos, a gente sempre tem imprevisto, né? Pense nos imprevistos que aconteceram no seu trabalho nesse ano, em algum projeto que você estava liderando, que você lidera, em alguma reforma, se você tiver olhando alguma reforma. Na logística, por exemplo, né? Sempre acontece imprevisto em logística, em supply chain. Então, pense nos imprevistos que acontecem no seu trabalho e tente criar frases para você treinar essas construções, tá bom? E se tiver perguntas, joga no comentário para a gente te ajudar. Bye, bye!